Vamos lá, vamos começar, por favor, Cairo. Boa noite. Hoje eu vou falar de um estudo publicado no The New England Journal of Medicine com o seguinte tema: Numeric Dilation versus Laparoscopy Heller Myotomy for Idiopathic Achalasia. Um estudo publicado em 2011, dia 12 de maio. O estudo foi realizado comparando duas técnicas, duas medidas de intervenção para a acalásia: a Cairo, um momentinho, por favor. Heller e a dilatação pneumática. Foram escolhidos pacientes aleatoriamente. Ok, eu estava só recebendo uma informação do Iatan aqui. Pode continuar. Diagnosticada que esses pacientes que eles possuíam essas doenças, e esses pacientes eles foram divididos em grupos. Positivo. A dilatação pneumática como tratamento e outros com a miotomia laparoscópica de Heller. Depois do tratamento, esses pacientes foram avaliados. A avaliação consistia em um desfecho primário, a questão da queda da pontuação de Eckert, uma pontuação a queda menor de 3. O score de Eckert eu vou falar mais para frente, para que possamos entender melhor o trabalho. Quanto ao desfecho secundário, foram avaliados a questão se houve ou não necessidade de retratamento. Consegue me ouvir perfeitamente? Tudo bem. Então, esses pacientes eles eram avaliados na questão do desfecho primário, como havia falado, a queda da pontuação de Eckert, a pontuação, esse score de Eckert eu vou falar mais para frente, e a questão do desfecho secundário, a questão se houve ou não necessidade de retratamento, isso após o tratamento, se houve diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior, se houve esvaziamento do esôfago no esofagograma com bário, se houve melhora da qualidade de vida, a questão das taxas de complicações. Antes de falar sobre esse assunto, esse estudo, é necessário que uma breve revisão da questão da anatomia do esôfago. O esôfago é um tubo fibro músculo mucoso que está localizado entre a faringe e o estômago, localizado posterior, uma posição posterior à traqueia. Ele perfura o diafragma na altura do hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. Ele tem cerca de 25 centímetros de comprimento e um calibre de 4 centímetros. Ele é dividido em 1/3 proximal em uma musculatura esquelética e 2/3 distais uma musculatura lisa. Na musculatura lisa é onde que se encontra o plexo mioentérico. O plexo mioentérico, ou chamado plexo de Walberbach, é o plexo que coordena a questão da coordenação motora, responsável pela coordenação motora da peristalse, que ocorre uma das funções do esôfago, que é de
conduzir o bolo alimentar para o estômago, e esse plexo mioentérico tem é responsável pela essa coordenação motora. Cairo, só uma interrupção, por favor, aqui Cairo. Uma figura mostrando aqui a relação do esôfago com a traqueia. Aqui a parte Cairo, por favor, afaste um pouco seu rosto da câmera, porque a gente está vendo só metade do rosto na gravação. Aqui do esôfago, o esôfago distal, a relação aqui com o estômago, a transição esôfago-gástrica. Quanto à calásia, a calásia advém do grego calásia, relaxamento, não relaxamento. Ocorre um não relaxamento do esfíncter esofágico inferior. É um distúrbio motor primário mais comum do esôfago e ocorrendo numa frequência dos 25 anos até os 60 anos. Isso é um intervalo muito grande. E a incidência no sexo, a incidência, de acordo com Sabson, a incidência igual nos sexos. É caracterizada por um déficit no relaxamento fisiológico. Ok. Caracterizado por um déficit de relaxamento fisiológico do esfíncter esofágico inferior. Isso durante a deglutição. Então, como que ocorre? O esôfago, o bolo alimentar chega até o esôfago e através de contrações de peristalse, ele chega então ao esfíncter esofágico inferior. E esse então relaxa de forma fisiológica, chegando o alimento até o estômago. Nesses pacientes com acalásia, esse relaxamento fisiológico não ocorre. Os graus ocorre também, é caracterizado por graus variáveis de hipertonia do esfíncter esofágico inferior, e o tônus pode em alguns pacientes até ser normal desse esfíncter esofágico. Ocorre também substituição da peristalse, a peristalse normal, por peristalses anormais, contrações anormais. Quanto à fisiopatologia, ocorre a acalásia ocorre devido a uma degeneração dos neurônios do plexo de Auerbach, os plexos mioentéricos, que eu havia falado, responsável pela coordenação motora. E isso ocorre devido a diversas etiologias. A mais conhecida em nosso meio é causada pelo protozoário do Trypanosoma cruzi, a esofagopatia chagásica, que destrói esse plexo mioentérico, levando à questão da acalásia. Ocorre também destruição de interneurônios, o peptídeo intestinal vasoativo, que liberam peptídeo intestinal vasoativo e óxido nítrico, agravando ainda mais essa peristalse. Ocorre também alterações do nervo vago e no centro bulbar da deglutição. E como o paciente ele vai chegar com a seguinte clínica, ele vai chegar queixando-se de disfagia. É aquele paciente que você percebe que ele come devagar, que ele ingere grandes quantidades de líquido para que ocorra essa pressão para melhora sintomatológica. Esse paciente ele refere regurgitação e também perda de peso. Alguns também podem referir também dor torácica. Essa estagnação do bolo alimentar que ocorre no esôfago pode levar também à aspiração, levando a pneumonias de repetição e levando também ao hálito fétido. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico a gente pode ser realizado, pode dar indícios à questão na radiografia simples. Um paciente que em posição ereta, se percebe níveis hidroaéreos, mas isso também a radiografia está longe de ser o melhor diagnóstico. A esofagografia baritada, que o paciente que vai ingerir uma quantidade de bari fazendo várias radiografias. Cairo, por favor. Ela é importante porque ela consegue demonstrar uma dilatação do corpo esofágico. Cairo, por favor, Cairo. Imagem de estreitamento na topografia do esôfago, do esfíncter esofágico inferior, Cairo, que é chamada Você está me ouvindo, Cairo? Bico de pássaro ou chama de vela.
Ô, Cairo, um momento só, para um pouquinho de ler, cara, e presta atenção na tua apresentação. Esses estágios que foram criados, os estágios... Pode continuar. Classificando a doença, a calase, em esôfago anectático. Cairo, é porque você simplesmente baixou a cabeça e começou... Ô, Cairo, você simplesmente baixou a cabeça e começou a ler seu texto aí. Eu quero que você faça uma apresentação, olhando pra gente. 4 a 7 tá bom? centímetros, com pequena retenção de contraste. Tudo bem. Ou então esôfago já francamente dilatado, chamado francamente dilatado. É o megaesôfago clássico que eles falam. Entre 7 a 10 centímetros. Ou então indólico megaesôfago, quando ele está maior de 10 centímetros. A esôfago... Opa! Estou escutando. Hã? Oi? Esofografia. Oi. Tudo bem. Estou escutando. E a esofogama-manometria, que ela consegue ver o não relaxamento do esfíncter esofágico inferior. E a questão da peristalse, da peristalse de... Um momentinho, por favor, Cairo, um momentinho, por favor. É anormal. E a endoscopia digestiva alta, que ela consegue ver a questão da dilatação do esôfago. Cairo! E a questão já do caráter irritativo da mucosa, que acontece Era só para avisar o Bruno que o microfone estava ligado e avisar a todos que a Cíntia acabou de entrar. E Cairo, por favor, quando eu estiver falando, desliga o seu microfone. Olhe para a tela para que você veja os demais presentes. Você simplesmente baixou a cabeça e está lendo o teu texto aí. Então olha pra gente, até para que você veja se eu estou falando ou não, para que você desligue o seu microfone e para que você também preste atenção, quem está chegando, quem está se manifestando. Quando eu fizer a intervenção, basta eu levantar a mão, você já poderia parar. Tá? Então eu vou fazer desse jeito, porque não precise. Você está muito distante, você está só olhando para baixo aí no livro, no texto, no material. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Ocasionais, 1 ponto. Dor torácica cotidianas, 2 pontos. Tudo bem. Oi, tô escutando. Melhorou. Oi. Não, eu estou lendo os slides, olhando os slides. Estou olhando os slides, doutor. Deixa eu colocar mais próximo. Melhorou? Ah, tudo bem então. Então aguarde, porque eu estou vendo pelos slides mesmo. E esse score de Eckert, ele avalia nesses 4 parâmetros: a questão da perda de peso, a disfagia, e a dor torácica e a regurgitação. E ele vai fazer o somatório de pontos. Um total de pontos que pode ocorrer é a questão de 12 pontos. Ele avalia a questão da presença da disfagia, uma presença ocasional, ou se ela é cotidiana, ou se ela é a cada refeição. A presença da dor torácica, se ela é ocasional, se ela é cotidiana, ou se então ela é a cada refeição. Então, como que é feito? Você vai fazer o somatório dessa pontuação, aí isso vai dar o valor do score de Eckert. Quanto ao tratamento para a calásia, o tratamento para a calásia, ele é feito
também de forma clínica, através dos nitratos, do antagonista de canais de cálcio, injeção injeção de toxina botulínica, que é feito também, mas aqui no trabalho ele fez um estudo comparativo entre a dilatação pneumática e a miotomia laparoscópica de Heller, que são medidas intervencionistas para o tratamento da acalásia. A dilatação pneumática, por muito tempo, ela foi considerada o tratamento de escolha. No entanto, com o advento das cirurgias minimamente invasivas, a miotomia laparoscópica de Heller foi ganhando cada vez mais adeptos, e hoje muitos cirurgiões consideram ela a ser a medida de escolha. Lembrando que a escolha do tratamento depende muito também da experiência do médico com cada procedimento, com cada forma de tratamento. O estudo foi realizado da seguinte forma: foi feito um estudo por 5 anos, de fevereiro de 2003 até fevereiro de 2008. Esses pacientes eles foram escolhidos em 14 hospitais, e esses 14 hospitais em 5 países europeus. Os pacientes eles tinham entre 18 a 75 anos de idade e possuíam um diagnóstico de acalásia com score de Eckert maior do que 3. O diagnóstico de acalásia feito nesses pacientes foi feito através da esôfago-manometria, a manometria que foi feito através da ausência de peristaltismo e relaxamento prejudicado do esfíncter esofágico inferior. Os critérios de exclusão, ou melhor, os critérios de não inclusão, são aqueles pacientes que têm doença cardiopulmonar grave, que isso leve a um risco cirúrgico, ou que estejam em tratamento prévio de acalásia, ou que tenha como diagnóstico a pseudoacalásia ou um carcinoma que faz uma obstrução, levando a uma sintomatologia bem parecida com a acalásia. Aqueles pacientes com mega esôfago, isso aí, aquele mega esôfago clássico que eu citei anteriormente, maior do que 7 centímetros, ou que tenha feito alguma cirurgia gástrica ou esofágica anterior, ou que possuam divertículos de esôfago na parte distal. Esses pacientes não foram incluídos no trabalho, no estudo. E como que foi feita essa dilatação pneumática? Essa dilatação pneumática ela foi feita através de um balão Gigiflex Boston Scientific. Esse balão foi colocado ali na junção, esôfago-gástrica e dilatado a uma pressão de 5 psi. PSI é uma medida de pressão por minuto, seguido depois por uma dilatação de 8 psi por minuto. No primeiro protocolo foi realizado com um balão de 35 milímetros e observou um grande número de perfuração nesses pacientes. E nos 13 primeiros que foram submetidos a esse protocolo inicial, com 35 milímetros, 4 tiveram essa complicação, essa perfuração de esôfago. Depois, diante disso, o protocolo foi então alterado. Foi iniciado então a primeira dilatação foi feita então com balão de 30 milímetros. Seguido, depois de 1 a 3 semanas mais tarde, o paciente ele foi então submetido a uma dilatação com balão de 35 milímetros. Então todos os pacientes eles foram submetidos a pelo menos 2 dilatações pneumáticas. Depois dessa dilatação, os pacientes eles foram avaliados quanto ao score de Eckert. Se após 4 semanas o score, avaliando o score de Eckert, tiver menor do que 3, era considerado como sucesso terapêutico, teve sucesso na terapia. Se maior do que 3, o paciente era então submetido a uma nova dilatação, uma terceira dilatação, isso com um balão de 40 milímetros. Caso no score de Eckert esteja ainda maior do que 3, era considerado então falha de tratamento. Quanto à recorrência dos sintomas, o paciente que teve recorrência dos sintomas depois de 2 anos do início
da terapêutica, ele foi submetido a uma nova dilatação. Uma dilatação com balão de 35 milímetros. E se não houve melhora, ele era submetido a uma outra dilatação com balão de 40 milímetros. Se não houve melhora, se não teve redução desse score de Eckert, era considerado como falha de tratamento. A recorrência ela era considerada, era feita uma nova dilatação se os sintomas eles iniciaram depois de 2 anos após a última dilatação. Se esses sintomas eles recorreram antes desses 2 anos, já era considerado como falha de tratamento. Aqui uma foto aqui mostrando aqui o balão aqui na junção esôfago-gástrica. Quanto à miotomia laparoscópica de Heller com funduplicatura, o segundo tratamento, que é o tratamento que está sendo comparado aqui, ele era feita uma divisão do ligamento freno-esofágico e o esôfago distal ele era mobilizado na lateral e no lado anterior. E realizada então a secção de pelo menos 6 centímetros acima da junção gastroesofágica e de pelo menos 1 a 1,5 sobre o estômago. Depois desse procedimento, era realizada então a funduplicatura, uma funduplicatura parcial anterior de 180 graus. O paciente, depois desse procedimento, ele era então avaliado quanto também a score de Eckert. Se nesse score estivesse maior do que 3, era considerado como falha de tratamento. Aqui uma figura mostrando o esôfago distal sendo mobilizado, fazendo a secção, e aqui a técnica laparoscópica. Quanto aos resultados do estudo, ele era feito através da redução da avaliação do score de Eckert, se houve necessidade de retratamento, quanto à pressão do esfíncter esofágico inferior, quanto à melhora ou não da qualidade de vida e quanto às taxas de complicações. Todo paciente no pré-operatório e depois no segmento, ele era feito uma história clínica dele, era feito o exame físico, era feito as rotinas, era solicitadas as rotinas hematológicas e era aplicado um questionário de qualidade de vida para esse paciente, para avaliação da qualidade de vida. Esse The Medical Outcomes Study, esse SF36, e também um outro questionário da Organização Europeia de Pesquisa, que era utilizado para pessoas que estavam em tratamento de câncer, que tinham câncer de esôfago. Se nesse primeiro questionário, nesse primeiro questionário, o score variava de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, melhor o bem-estar. Mais o paciente era classificado como melhor bem-estar, tinha uma melhor qualidade. E no segundo questionário, a uma variação de 0 a 100, mas só que quando menor a pontuação, indicando melhor função. O paciente também no segmento, também era avaliado, era feita a manometria e a endoscopia digestiva alta e a esofagografia baritada. O segmento era feito da seguinte forma: com um mês após o tratamento, era avaliada a questão dos sintomas pela escala de Eckert, pelo score de Eckert, a questão da qualidade de vida, a questão da manometria, a esofagografia. Esses testes eram feitos de um mês, depois anualmente. Após um ano, era feita a pH-metria de 24 horas. E também a endoscopia. E depois era realizada de 3 em 3 anos esses exames. Lembrando que aqui foram incluídos no tratamento somente aqueles que estavam de acordo com o protocolo. Eles avaliaram que com cerca de 80 pacientes em cada grupo, grupo de tratamento, o estudo teria poder de 90% de avaliar de comparar entre essas duas formas de tratamento. E eles
previam já a questão da evasão dos matriculados. Eles previam então, eles já previam a questão dessa evasão e matricularam em mais de 200 pacientes. Avaliaram também, já sabiam dessa questão de avaliar dos fatores de riscos de falha de tratamento. A idade, a questão de se era menor de 40 anos ou maior de 40 anos, a questão do sexo, a questão da pressão basal no esfíncter esofágico inferior após o tratamento, se era menor que 10, se era entre 10 a 20 ou maior do que 20. A questão de se o paciente ele possuía dor torácica ou não, se era diária ou não. A questão da altura da coluna de braço de bário na esofagografia, menor que 5 ou maior que 5, ou entre 5 e 10 ou maior do que 10. A questão do calibre do esôfago, se ele era menor que 4 ou maior do que 4. E como foi feito? Foram inscritos nesse estudo 218 pacientes. 4 eles foram excluídos já no início por causa de pseudocalásia, já foram excluídos. Aqueles primeiros 13 pacientes que foram submetidos ao protocolo inicial com um balão de 35 milímetros, eles foram excluídos, os dados deles foram excluídos. Restou-se então 201 pacientes. 182 estavam sendo ativamente seguidos. Desses 201, somente 182 tinham um acompanhamento depois desses 2 anos. E o período de acompanhamento médio foi realizado por 43 meses. Aqui uma tabela que foi mostrada lá na apresentação, no estudo. Aqui dos 218 pacientes, 4 saíram do estudo por causa de pseudocalásia. Foram separados em grupos aqui, 108 pacientes foram submetidos à dilatação pneumática e 106 à miotomia laparoscópica de Heller. Desses 106 submetidos à miotomia, alguns eles se perderam conforme o acompanhamento, ele não conseguiu mais fazer esse acompanhamento desses pacientes, chegando num total de 97 pacientes. 97 pacientes são aqueles que foi realizado o acompanhamento durante esses 2 anos. Dos 95 pacientes submetidos à dilatação pneumática, chegou no final com 85 pacientes que conseguiram ser realizado o acompanhamento por 2 anos. Quais foram os resultados clínicos? Percebeu-se que não houve diferença significativa quanto ao desfecho primário. A diminuição do score de Eckermann entre os 2 tratamentos foi bem semelhante. E isso mesmo com a inclusão daqueles 4 pacientes, daqueles 13 pacientes submetidos ao protocolo inicial, aquele com balão de dilatação pneumática com balão de 35 milímetros. A dilatação pneumática, 4 pacientes sem resposta, não tiveram resposta ao tratamento após o período inicial. 23 tiveram recorrência dos sintomas requerendo uma nova dilatação. E entre esses 23, 6 recusaram o procedimento. A redilatação foi realizada em 17 pacientes e 5 não tiveram sucesso com o procedimento. Quanto à miotomia laparoscópica de Heller, 106 pacientes foram submetidos a essa técnica e 15 pacientes tiveram falha de tratamento. Então observou-se que nessa questão de sintomas, de redução da pressão do esfíncter esofágico inferior, esvaziamento do esôfago, qualidade de vida, eles estavam semelhantes nos 2 grupos. Aqui uma figura, uma tabela que ficou bem pequena aqui, ficou difícil de visualizar, mas aqui ela compara numericamente uma técnica com a outra, mostrando assim uma pequena variação entre as duas. Aqui na questão da qualidade de vida, a questão dos 2 testes aplicados, a questão do score de Eckermann, mostrando aqui que a média na miotomia laparoscópica de Heller, antes do tratamento, os pacientes tinham uma média de 7,4 e na dilatação pneumática era de 7, e depois do tratamento, depois de 1 ano de acompanhamento, foi para 1,2, e na dilatação pneumática 1,4,
Isso é um exemplo que eu estou colocando para mostrar que houve melhora, esses pacientes tiveram melhora da sintomatologia e que as duas técnicas mostraram resultados assim, parecidos. Quanto aos fatores que foi identificado com o estudo, como falha de tratamento, a questão da dor pré-existente, a questão da altura de bário, coluna de bário maior que 10 centímetros, isso medida 5 minutos depois da ingestão de bário no esofagograma baritado, a largura do esôfago, o calibre do esôfago menor que 4 centímetros antes do tratamento. Esses foram considerados motivos de falha de tratamento evidenciados no estudo. Quantas complicações que observou-se? De 4 pacientes, de 95 pacientes submetidos à dilatação pneumática, 4 tiveram perfuração do esôfago. Isso já com protocolo novo. Protocolo já depois que ele foi modificado com balão de 30 milímetros inicial. 3 ocorreram na primeira dilatação com balão de 30 e 1 ocorreu a perfuração com balão já de 35 milímetros. Eles observaram também que essa perfuração ocorreu numa faixa etária mais avançada. Quanto às perfurações, 2 pacientes foram tratados com uma terapia conservadora, chamada conservadora, com restrição total de alimentos e antibiótico terapia intravenosa, e os outros 2 eles foram tratados de forma cirúrgica. E lembrando que todos esses pacientes, esses 4 pacientes que tiveram a perfuração esofágica, eles tiveram êxito no tratamento. Teve êxito quanto a esse tratamento, teve melhora. Lembrando que a taxa de perfuração com o protocolo inicial foi muito maior, foi de 31%. Cairo. 13 pacientes submetidos ao protocolo inicial, 4 tiveram perfuração de esôfago. Só um momentinho, a tradução literal, às vezes ela dá essa denominação que não é a mais adequada. Rasgo não é a palavra adequada para se utilizar. Né? Você poderia dizer uma laceração, uma falha, mas rasgo não é o termo mais adequado. É só para que nas próximas traduções a gente tenha sempre o cuidado de trazer para a apresentação coloquial ou para a linguagem mais coloquial daquilo que a gente usa habitualmente. Tá? Fica uma tradução literal, às vezes fica aquela tradução de Google Translator, né? Então a gente tem que evitar essas palavras que ficam fora do contexto. 132 foram submetidos Pode continuar, cara. De 24 horas. Oi. Estou escutando. Ok, continuando. Dos 172 pacientes, após um ano de tratamento, de 172 pacientes, 132 foram elegíveis e foram submetidos à pegametria de 24 horas. E observou-se uma exposição, que a exposição ácida, que é a porcentagem de tempo que o pH ficou menor que 4, não diferia, não mudava, não diferia significativamente entre os 2 grupos. Observou-se em 2,1% no grupo dos pacientes submetidos à dilatação pneumática e 3,3% nos pacientes submetidos à miotomia laparoscópica de Herer. Quanto à exposição anormal, o que foi considerada essa exposição anormal? Quando o pH ele se manteve inferior a 4 por mais de 4,5% do tempo.
observou que isso foi observado em 15% dos pacientes submetidos à dilatação pneumática e em 23% dos pacientes submetidos à miotomia laparoscópica de Heller. Dos 172 pacientes, 150 foram submetidos à endoscopia. Observou-se a esofagite em 19% dos pacientes submetidos à dilatação pneumática e foi classificado na questão da escala de Los Angeles, estágios de Los Angeles, em 10% com grau A, 6% com grau B, 3% com grau C. Já na miotomia laparoscópica de Heller, foram 21% de pacientes que foram observados essa esofagite, 11% com grau A, 7% com grau B, 1% com grau C, 1% com grau D. E a discussão desse estudo? Observou-se aqui que os dois tratamentos, diante desses dados, os dois tratamentos são eficazes para o tratamento da calásia. No entanto, hoje, com o advento dessa cirurgia minimamente invasiva, a laparotomia ela vem ganhando cada vez mais adeptos. No entanto, com o estudo, com os dados obtidos no estudo, mostrou que as duas terapêuticas elas são similares quanto aos resultados. Eles têm resultados parecidos, semelhantes quanto à forma de tratamento, quanto ao sucesso terapêutico. A redução no score de Eckert após 1 ano e 2 anos de acompanhamento, 93% em 1 ano e 90% em 2 anos com a miotomia laparoscópica de Heller, teve essa diminuição. 90% dos pacientes com 1 ano e 86% em 2 anos com a dilatação pneumática, mostrando assim, resultados bem parecidos entre os dois. Isso corrobora com os estudos realizados anteriormente, envolvendo 51 pacientes, e com um estudo feito em Cleveland, que também mostrou taxas bem semelhantes a esse estudo. Não observou-se a diferença significativa quanto à qualidade de vida e a função esofágica entre esses dois tratamentos, com taxas de sucesso terapêutico parecidas, isso no período de acompanhamento de 43 meses. E se considerar, algumas literaturas consideram a questão de sucesso terapêutico, a necessidade de intervenção, de retratamento. Se for considerar essa questão de necessidade ou não de retratamento, a dilatação pneumática ela tem um sucesso terapêutico menor que a laparotomia, haja vista que os pacientes eles foram submetidos a pelo menos 2 dilatações pneumáticas. Isso na prática clínica é aceito e conduz a excelentes resultados no controle dos sintomas. Lembrando que os pacientes eles foram submetidos a 2 dilatações pneumáticas e, se necessário, a uma 3ª dilatação. Quanto aos estudos anteriores mostravam que dor no peito, pressão basal do esfíncter esofágico inferior acima de 30 era fator preditivo negativo para a miotomia laparoscópica de Heller, e que jovens menores de 40 anos e maior pressão no esfíncter esofágico inferior era um valor preditivo para a dilatação pneumática. Com o estudo, mostrou-se que a dor no peito diária, a altura da coluna de bário maior que questão da altura da coluna de bário 5 minutos após a ingestão, a questão do calibre ser menor que 4 centímetros antes do tratamento, eram fatores de falha de tratamento. Isso foi o que mostrou no estudo. E que a dor no peito era um sintoma de difícil resolver, porque era um fator importante e de necessidade de retratamento e de insatisfação dos pacientes submetidos ao tratamento. Quanto à idade, a idade não foi fator preditivo para uma das terapias. No entanto, observou-se que há uma maior necessidade de redilatação em pacientes com menos de 40 anos, no grupo de dilatação pneumática. Isso leva então a que esses pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, sejam preferencialmente tratados com a miotomia laparoscópica de Heller.
Outro dado encontrado no estudo foi a questão do protocolo inicial, que antes era de 35 milímetros, uma dilatação pneumática com um balão de 35 milímetros, ela foi então modificada, já isso durante o estudo. Esse protocolo ele foi modificado para o uso de um balão de 30 milímetros e que observou-se menores índices de perfuração, o que alterou substancialmente nessa questão das taxas de perfuração. Quanto outro dado do estudo, outro achado do estudo, a questão na miotomia laparoscópica de Heller, a questão da laceração da mucosa, que um achado ocorreu em 12 pacientes e que isso não interferia no sucesso terapêutico. E mesmo esses pacientes que ocorreram essa laceração na mucosa, eles tiveram um sucesso terapêutico iguais àqueles outros que não tiveram essa laceração. Observou-se também no estudo a questão que a complicação mais frequente foi o refluxo gastroesofágico, ocorrendo em 15% dos pacientes com dilatação pneumática e 23% dos pacientes submetidos à miotomia laparoscópica de Heller. E esses dados eles levam à questão de um tratamento, de fazer um rastreio, um tratamento adequado a esses pacientes, desses pacientes que vão desenvolver esse refluxo gastroesofágico. Quanto ao estudo, alguns pontos fortes foram juntados ali no final para mostrar a efetividade. Cairo, não estou te ouvindo, Cairo. A questão do grande número de pacientes que foram inscritos, a questão do estudo ter sido realizado em 14 hospitais, isso em 5 países. Cairo, por favor, repita o penúltimo slide. Possui conclusões altamente aplicáveis. Dessas medidas, repita o penúltimo slide. Sucesso clínico e funcional. O fato de que a randomização foi estratificada de acordo com o centro e que os dados mostram que a miotomia laparoscópica de Heller não tem taxas de sucesso muito maiores que a dilatação pneumática. São taxas de sucesso bem parecidas. E a questão da dilatação pneumática, dessa alteração do protocolo inicial para um balão de 30 milímetros, iniciar isso levando a taxas menores de perfuração. Estou ouvindo, Cairo, pode falar. Oi. Positivo, pode falar. Está ouvindo o Cairo, se manifeste. Ouvindo. Cairo, pode falar, só falta você, Cairo. Oi? Alô? Oi? Consegue me ouvir? Cairo, aciona seu microfone. Não está acionado. Oi? Você tem que ativar o microfone, Cairo. Cairo? Oi? Cairo, você consegue passar o próximo slide?
Agora eu estou te ouvindo. Ok, ok. Não estou ouvindo agora, Cairo. Sim, consigo ouvir, consigo ouvir. Obrigado. Você mudou alguma coisa aí, Cairo, no esquema? Tá aparecendo... Ok? Tá escutando? Tudo bem. Observou-se que a complicação... Beleza? A complicação mais... O penúltimo. observada... O último antes do obrigado. Vamos lá, cara, vamos finalizar. Consegue me ouvir agora? Tudo bem, vamos mudar, vou alterar os slides. Estes slides, doutor? Beleza, é este aqui. Quanto aos pontos fortes do estudo, a questão do grande número de pacientes inscritos, que foi um fator a favor do estudo, a questão do estudo ter sido realizado em 14 hospitais, isso em 5 países europeus, as conclusões são altamente aplicáveis. Concluído. Da verificação de que a dilatação pneumática e a miotomia laparoscópica, elas têm sucesso, a questão do tratamento da acalásia, e esse sucesso... Positivo. Por favor, Cairo, desligue o seu microfone. Parecido entre as duas. Eu gostaria de saber se algum dos participantes tem alguma pergunta para fazer, por favor. A relação pneumática... Antes dos aplausos, da conclusão, eu queria que a gente fizesse nossos questionamentos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Taxas de perfuração. Com o estudo mostrou que a dilatação inicia-se com balão de 30 o que seria uma pseudoacalase? Bom, então, se alguém não ouviu a pergunta do Bruno, ele está questionando o que seria uma pseudoacalase. Okay. O termo pseudoacalase, Bruno, geralmente é utilizado para definir tumores, na verdade obstruções mecânicas que levam a disfagia no paciente. Então, a causa mais comum da pseudoacalase é um tumor, né? Por isso a endoscopia ela é muito importante nessa investigação, para que a gente não tenha um paciente que queixa de disfagia, mas o que ele tem realmente é o fechamento ou a redução da luz do segmento acometido do esôfago, geralmente por uma neoplasia. Então nós usamos o termo pseudoacalase para definir tumores. Posso perguntar? Pode, por favor. Professor, tem muita diferença entre a fundoplicatura 360 graus, se eu não me engano, é de Nissen, e essa de 180, assim, qual que é a indicação de cada uma delas?
Então, a pergunta do Felipe ele queria saber se existe uma diferença muito grande de resultados na funduplicatura parcial e na funduplicatura total. Ou seja, ao invés de envolver o esôfago só parcialmente, ou anteriormente ou posteriormente, com fundo gástrico, você fazer uma circunferência em torno do esôfago. Trabalhos randomizados, Felipe, mostram que não tem muita diferença. Entretanto, se a gente for pensar para essa situação, na prática clínica, a minha opinião é de que a funduplicatura 360 graus, pela técnica do professor Pinotti, que é a chamada Heller-Pinotti, ela é mais adequada no sentido de evitar uma quantidade de refluxo maior. Como nós vimos no trabalho, os pacientes que tinham que foram submetidos à cirurgia, eles tiveram um número maior de refluxo. Então isso pode ser em decorrência da funduplicatura ser considerada parcial. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta de forma matemática, os trabalhos hoje, eles não mostram essa diferença. Os ensaios comparativos, eles não mostram a diferença entre a funduplicatura parcial e a total. Mais alguma pergunta? Obrigado, professor. Mais alguma pergunta, por favor? Bruno, novamente. Bom, o tratamento clínico, ele geralmente é utilizado em em acalases incipientes, tá? Pacientes que são pouco sintomáticos e têm quase nenhuma dilatação, ou seja, muito pouco acometimento, mas principalmente o tratamento clínico ele é utilizado para pacientes que têm contraindicação ou não têm acesso a uma dilatação ou ao tratamento cirúrgico. Então essa é a indicação mais comum. O grande inconveniente do tratamento clínico é que as drogas utilizadas elas têm efeitos colaterais significativos e também a falha nos resultados, eles costumam acontecer logo após a suspensão da medicação, considerando assim inadequado para a manutenção da resolução da disfagia a longo prazo. Mais algum questionamento? Então eu sugiro uma salva de palmas ao Wilson que está tentando falar, é isso, Wilson? Pode falar, Wilson, não estou te ouvindo. Oi, tá ouvindo agora? Tô ouvindo, pode falar, Wilson. Ah, não. Qual é a nossa realidade do Brasil para esses tratamentos? Já que a gente sabe que tem muitos pacientes acometidos, uma região... Fale um pouco mais alto, Wilson. A pergunta é, qual a realidade dessas cirurgias no Brasil e aqui no Tocantins, principalmente no HGP? Eu acho que essa pergunta deveria ser respondida por vocês. Foi exatamente por conta disso, de um caso que nós tivemos lá no Hospital Geral de Palmas, que eu fiz questão de selecionar. E nós vimos esse caso logo no começo do módulo do internato. Então nós vimos um paciente que tinha um megaesôfago incipiente, que não tinha um estudo manométrico, e nós vimos que todos esses pacientes eles precisam ser submetidos a um estudo manométrico, e que nós vimos que esse paciente complicou. Ele foi submetido a uma cirurgia, um paciente idoso, né? E ele complicou. E eu queria mostrar para vocês, quando a gente faz um estudo, que a gente compara duas técnicas e mostra que essas técnicas têm resultados iguais, a gente não está desmerecendo nenhuma nem outra. O que nós estamos afirmando é que eu posso tanto utilizar uma quanto a outra. Mas aí eu pergunto, qual que eu devo utilizar?
eu vou utilizar, gente, aquela que tiver a melhor facilidade de ser realizada, tá? Então, quando nós temos acesso à dilatação e nós temos um centro de endoscopia que tem essa possibilidade de fazer a dilatação, nós devemos lançar mão da dilatação naqueles pacientes que não podem ser submetidos, não têm condições de ser submetidos à cirurgia. Respondendo à pergunta que eu disse que achava que vocês deveriam responder, infelizmente nós não temos uma conduta padronizada para a situação no Hospital Geral de Palmas e nós não temos também um serviço de endoscopia capaz de realizar a dilatação pneumática. A dilatação que é feita lá no Hospital Geral de Palmas, ela não é a dilatação com balão, ela é uma dilatação feita com a sonda de Savary. Ela é uma sonda rígida e o risco de complicações, em algumas situações, é muito maior. Então, ela não é a forma mais adequada de realização da dilatação. Quanto à cirurgia, infelizmente esses pacientes eles não são encaminhados para os ambulatórios especializados. E hoje em dia nós sabemos que os resultados de um tratamento, principalmente de um tratamento cirúrgico, ele é mais positivo quanto mais especializado é aquele profissional que está tratando. Então, por exemplo, hoje em dia nós não podemos ficar mandando um paciente para operar de um tumor intracraniano para o ginecologista. Nós sabemos que o ginecologista ele não vai ter condições de tratar adequadamente esse caso, tá? Então, infelizmente, na nossa realidade, os pacientes eles são tratados por profissionais que não têm experiência nesse tipo de patologia e não têm as condições de dar o melhor tratamento. Mais alguma dúvida, por favor? Felipe, por favor, faça a última pergunta da apresentação. Professor, o glucagon, não sei se eu estou sim cometendo algum equívoco, ele pode ser usado no tratamento da acalásia? Não, nós não utilizamos glucagon para tratamento de acalásia, tá? O glucagon ele é utilizado em algumas situações na exploração da via biliar para o relaxamento do esfíncter de Oddi. Agora, espero que eu tenha respondido a pergunta. Eu vou cancelar a nossa gravação e aí nós vamos entrar na parte técnica da apresentação e depois nós finalizamos.